Olá, façamos hoje a leitura de Êxodo, capítulo 4, da Bíblia Sagrada. Capítulo 4, versículo 1. Mas Moisés disse: eles não vão acreditar em mim, nem vão querer fazer o que eu disser. Eles vão dizer: o Senhor não apareceu a você. Capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Capítulo 2, Moisés respondeu: uma vara de pastor. Capítulo 2, versículo 3. O Senhor disse: jogue a vara no chão. Ele a jogou e a vara transformou-se numa serpente, e Moisés fugiu dela. Capítulo 4, versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela transformou-se numa vara novamente. Capítulo 4, versículo 5. E o Senhor disse: com isso eles vão crer que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você. Capítulo 4, versículo 6. E o Senhor continuou: coloque a mão no peito. Ele obedeceu. Quando tirou a mão, viu que a mão estava leprosa. Capítulo 4, branca como a neve. Capítulo 4, versículo 7. Então Deus ordenou: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés fez isso e quando a tirou, viu que estava completamente curada, como o restante da sua pele. Capítulo 4, versículo 8. Continuou o Senhor: se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, acreditarão ao ver o segundo. Capítulo 4, versículo 9. E se por acaso não crerem em você, depois desses dois sinais, e não quiserem ouvir o que você disser, farei outro sinal. Tire água do rio Nilo e derrame-a na terra seca. Quando você derramar essa água na terra seca, ela se transformará em sangue. Capítulo 4, versículo 10. Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor: ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes, nem depois que o Senhor falou com seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. Capítulo 4, versículo 11. O Senhor lhe disse: quem deu a boca aos homens? Quem fez com que o homem fale ou não fale? Veja ou não veja? Escute ou não escute? Não sou eu, o Senhor? Capítulo 4, versículo 12. Pois agora vá, eu estarei com você e direi o que você deve falar. Capítulo 4, versículo 3. Mas Moisés replicou: ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Capítulo 4, versículo 14. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: está bem, o levita Arão não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Capítulo 4, versículo 15. Ele dirá a ele as palavras, você dirá a ele as palavras e ele falará em seu lugar. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Capítulo 4, versículo 16. Ele será o intermediário entre você e o povo. Você falará por meio dele e será como Deus para ele. Capítulo 4, versículo 17. Mas uma coisa, não esqueça da vara, com ela você vai operar os sinais. Capítulo 4, versículo 18. Moisés voltou para casa e disse ao seu sogro Jetro: permita-me voltar ao Egito. Quero ver se os meus parentes ainda estão vivos. Disse-lhe Jetro: vá em paz. Capítulo 4, versículo 19. Nesse meio tempo, o Senhor falou com Moisés em Midian. Disse ele: você pode voltar tranquilo para o Egito. Digo isso porque todos aqueles que queriam matar você já morreram. Capítulo 4, versículo 20. Então Moisés colocou a sua mulher e os seus filhos num jumento e voltou para o Egito. Moisés levou com ele a vara de Deus. Capítulo 4, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante do faraó todos os sinais que eu mostrei a você. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair. Capítulo 4, versículo 22. Você deverá dizer ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu filho mais velho. Capítulo 4, versículo 23.
Sou eu que estou mandando você deixar meu filho sair para me prestar culto. Mas se você não deixar meu filho ir, você perderá seu filho mais velho. Capítulo 4, versículo 24. Durante a viagem, Moisés parou para passar a noite numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Capítulo 4, versículo 25. Então Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho e lançou a pele cortada aos pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido sanguinário. Capítulo 4, versículo 26. Ela disse isso por causa da circuncisão. Aí o Senhor deixou Moisés viver. Capítulo 4, versículo 26. 27. Então o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi e encontrou Moisés no Monte Horebe, o monte de Deus, e o saudou com um beijo. Capítulo 4, versículo 28. Moisés contou a Arão tudo o que Deus tinha dito e falou dos milagres que deviam fazer diante de Faraó. Capítulo 4, versículo 29. Então Moisés e Arão foram para o Egito e convocaram uma assembleia com todos os líderes de Israel. Capítulo 4, versículo 30. Arão disse tudo o que o Senhor tinha falado a Moisés, e este fez os sinais na frente deles. Capítulo 4, versículo 31. Assim o povo de Israel acreditou que Deus tinha mandado Moisés e Arão. E quando os ouviram dizer que o Senhor tinha visitado os israelitas e tinham visto a aflição deles, inclinaram as cabeças e prestaram culto a Deus. Assim, encerramos hoje o capítulo 4 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada. Receba esta palavra, receba esta mensagem. Procure um renovo espiritual que só Jesus pode nos dar, tá bom? Meu nome é Lúcia Marques, inscreva-se no meu canal, compartilhe também esse vídeo, tá bom? Muito obrigada!